Obrigada, a gente não conseguiu ligar a nossa. Obrigada. Valeu, obrigadão. É só um pouquinho nela aí, que ela tá muito com ela. Tá bom pra você? Tá bom. Canal da Resistência, é isso? É, aí entrar direto. Aí. Só quando entrar, isso. Tá bom. Isso aqui eu faço. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí pelo canal da Resistência, pelo Facebook do Zaratini, Twitter, Instagram, enfim, YouTube. Acabamos de ter agora a votação do regime de urgência para o projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central do Brasil. Por 363 votos a favor e 108 contra, a urgência foi aprovada. O que significa que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pode a qualquer momento colocar esse projeto em votação. Hoje ainda ou amanhã, enfim, quando ele quiser. Essa votação foi uma votação simbólica. É o primeiro projeto importante a ser discutido nessa legislatura comandada por Arthur Lira. E ele faz um gesto para quem? Para o mercado financeiro. E olhem só vocês como foi o dia de hoje. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chamar de presidente da República já é até uma concessão minha, né? Mas essa figura, Jair Bolsonaro, está propensa e dando sinais de que vai fazer um novo auxílio emergencial. Muito limitado, R$200, certo? Por apenas 3 meses. Isso é o que tem saído na imprensa e com restrições para que menos gente receba. Ele veio falar, soltou isso. O que aconteceu no dia de hoje? O dólar subiu, a bolsa caiu, o mercado financeiro reagiu negativamente. Aí vem o presidente do Banco Central, certo? O senhor Roberto Campos, neto do antigo Roberto Campos, que foi ministro da Fazenda da ditadura militar, e anuncia que não existe condições de fazer um auxílio emergencial. Então veja vocês, nós estamos falando do Bolsonaro, mas ele foi eleito, teve 57 milhões de votos. É o presidente da República. E ele, como presidente, quer fazer uma determinada política e é vetado pelo presidente do Banco Central. Isso por quê? Porque o presidente do Banco Central sabe muito bem que vai ser aprovada aqui a autonomia do Banco Central. Então, uma pessoa nomeada, quer dizer, nomeada pelo presidente da República, passa a ter um mandato em que não vai poder ser interrompido esse mandato, a não ser que tenha alguma falta grave, e pode ter mais autoridade perante a política monetária e cambial do que o próprio presidente da República. Olha outro exemplo, a questão do preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou mais um aumento ontem, certo? Um aumento que vai pesar no bolso do consumidor. Um dos motivos do aumento da Petrobras é exatamente a variação do dólar, o aumento do preço do dólar. Então, está um debate muito grande se tira imposto federal, PIS/COFINS do combustível, do óleo diesel, ou se os governadores reduzem o ICMS. Mas o que move o preço do óleo diesel e dos demais combustíveis é o preço do petróleo no mercado internacional e o valor do dólar, porque esses combustíveis derivados de petróleo são importados. Portanto, aumentou o dólar, aumenta o combustível. Agora, quem é que pratica política cambial? É o Banco Central do Brasil. Se o Banco Central é autônomo, ou seja, o presidente do Banco Central ganhou mandato, faz o que bem entender, o que significa isso? Que não tem política econômica possível para que os preços dos combustíveis no Brasil possam ser mais baratos. Mesmo que tire o imposto federal ou o imposto estadual, isso vai representar uma queda, mas o preço vai continuar aumentando. Então, a questão central, uma questão fundamental no país hoje, é exatamente a política do Banco Central.
que é quem aumenta juros ou reduz os juros, certo? E o aumento dos juros e a redução dos juros impacta na economia como um todo. Quantas vezes nós já não vimos o Banco Central aumentar os juros, segundo eles, para combater a inflação? E qual foi o resultado disso? Recessão. Recessão econômica. Fernando Henrique Cardoso chegou a colocar os juros em 40% ao ano para combater a inflação. O resultado disso foi desemprego, foi fome, foi miséria, para atender o mercado financeiro, porque evidentemente quando aumenta juros, aumenta a dívida e aumenta o pagamento da dívida. Para quem? Para os rentistas, para os banqueiros, para o mercado financeiro. Portanto, dar autonomia ao Banco Central é um erro importantíssimo, é um erro que coloca o futuro do Brasil em perigo. Porque o que vai acontecer? Se mudar o governo, e nós acreditamos que esse Bolsonaro não vai ter um segundo mandato, se é que acaba o primeiro, se vem um novo governo, não vai poder mudar a diretoria do Banco Central. Vai ter que ficar com os diretores do Banco Central até que termine o mandato deles. Ou seja, a política cambial, a política monetária do Banco Central, ela vai continuar a mesma, ainda que o povo brasileiro decida ter um outro presidente da República com uma linha política completamente diferente. Então, nós somos contra essa autonomia do Banco Central. Isso não dizer que dá independência? Independência de quem? Independência do governo? Mas em relação ao mercado financeiro, vai ter independência do presidente do Banco Central? Quem são as pessoas que dirigem o Banco Central se não são pessoas do mercado financeiro, que têm uma visão limitada do desenvolvimento brasileiro, que não estão preocupadas com o crescimento, não estão preocupadas com a geração de empregos, não estão preocupadas com a melhoria das condições de vida do nosso povo. Por isso que nós somos contrários a essa autonomia ou independência do Banco Central. Nós achamos que o Banco Central tem que ter um presidente, uma diretoria nomeados pelo presidente da República, por uma concepção política do que deve ser feito. E nós estamos vendo também agora, né, o próprio Banco Central indo contra a ideia de voltar ao auxílio emergencial. Nós vamos lutar para voltar ao auxílio emergencial. Inclusive, no nosso ponto de vista, deveria ter sido o primeiro projeto a ser votado lá no plenário. E queremos discutir não o auxílio emergencial de R$200 por 3 meses. Nós queremos um auxílio emergencial de R$600 até que termine a pandemia, até que todo mundo esteja vacinado. E essa vacinação, vocês estão vendo, é um fiasco. O governo não conseguiu implementar e acelerar a vacinação. Nós estamos aí há já mais de 15 dias e até agora nós não chegamos nem a 2% da população brasileira vacinada. Sendo que nós tínhamos campanhas de vacinação no Brasil capazes de vacinar 5 milhões de pessoas por dia. E esse governo não consegue avançar. O general Pazuello, ministro da Saúde, foi chamado como ministro porque era um especialista em logística e não é capaz de organizar essa vacinação. Então, o que está acontecendo? Continua morrendo muita gente, mais de 1.000 pessoas por dia. E nós estamos vendo muita gente. Morreu agora um senador, José Maranhão. Nós estamos com pessoas importantes como nosso amigo prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, passando uma dificuldade enorme, hospitalizado na UTI, uma pessoa tão valorosa como o Perugini está sofrendo. E quantas pessoas anônimas, certo, que estão aí sofrendo com as suas famílias, preocupadas com o que vai acontecer. Fora essas mais de 230 mil que já faleceram, já morreram, já perderam suas vidas e levaram, e as suas famílias sofrem muito com isso. Nós precisamos acelerar a vacinação. E enquanto a vacinação não atingir a totalidade do povo brasileiro, tem que ter auxílio emergencial. A pandemia precisa ser combatida.
combatida por uma questão humana e depois por uma questão da produção, por uma questão da economia. Mas em primeiro é a vida humana. Essa foi a nossa palavra de ordem desde o início, desde março do ano passado. Nós vamos completar um ano desse desgoverno e o país continua afundado. Não existe perspectiva alguma de melhoria. É por isso que nós vamos lutar aqui nesse plenário para colocar em primeiro lugar vacinação e, junto com a vacinação, auxílio emergencial. E queremos discutir reforma, sim. Reforma tributária para que os pobres não paguem imposto nesse país, para que a classe média pague menos imposto e que os bilionários paguem muito mais imposto para garantir as condições da gente ter um sistema tributário justo no Brasil. Reforma tributária progressiva e simplificadora. Essa é a nossa luta. Obrigado, gente, e vamos à luta.